É um partido melhor da oposição. Segunda pergunta. Depois vamos à terceira. Ou quer fazer já também a terceira? Prefere ou quer... Não, Ok. Ok, vamos responder. Então, tem a UNITA essa abertura? A resposta seria sim, não é? E houve uma experiência feita já um bocado no passado em aproximar as outras organizações, que é para se fazer uma espécie de... A ideia que está a pôr é fazer uma coligação de oposição, para fazer um bloco contra o MPLA, não é? E é uma ideia que infelizmente não foi bem sucedida ainda, até cá. E eu devo dizer que, bom, eu não sei ao certo quais são as razões, mas especulo, né? Especulo que haja talvez duas razões principais aqui. A primeira é que, infelizmente, em Angola, para muitos desses partidos que surgiram ultimamente, a política é um negócio ainda. Não é bem a vocação de servir, é a oportunidade que existe, né, de ser um partido. Porque houve sobretudo uma altura em que você crias a, como é que chamava aquilo? Comissão de instalação do partido, já podes ir buscar $15.000, e depois havia alfândegas, que os partidos não pagavam alfândega. Então muitos criaram comissão instaladora, foram buscar o dinheiro, mandaram importar uma coisa, não pagavam imposto, depois revenderam e começou a vida, né? Então depois, como com tudo, sempre que se abusa uma liberdade desaparece, o governo depois cortou essa possibilidade. Mas anyway, o que quero dizer é que, como é um negócio, quando se aproximam as pessoas para fazer coligação, há sempre o receio de, epá, e depois onde é que fica o meu, tá a ver? Onde é que fica quem depois beneficia dos recursos? E a coisa quase que morre ali. Porque se você parte de uma coligação, já não podes ir diretamente buscar os teus meios. E não sei se notaram também, chega essa altura das eleições, por exemplo, há uma verba que o Estado tem que dar aos partidos. E nesta altura o Estado não pode discriminar. Quer dizer, o partido como a UNITA ou o partido como o Bloco Democrático vão receber a mesma coisa. E para quem tem um partido que ele é o presidente, a mulher é a secretária, a filha é não sei o quê, é muito dinheiro. Não é? Quer dizer, ali não se discrimina porque é numa fase pré-eleitoral. Então, se é 1 milhão para cada partido, é 1 milhão para todos. E se vocês só são 4, opa, é um bom negócio, né? Faz lá a eleição, opa, depois perdemos, pronto, mas o resto, né? O resto ficou. Então, se fazes a coligação, já não tens essa possibilidade. Então, esta é uma das razões. A outra, acho que é mesmo só uma questão também de ego. O ego angolano, né? Temos um ego relativamente forte, né? E como estamos nessa fase inicial das democracias, as pessoas não se aperceberam que a força, isto dá força. Quer dizer, você participas numa coligação dessas quando o teu objetivo é derrubar o regime atual. Vamos lá, talvez o termo derrubar é muito forte, mas é fazer com que este que está no poder há 2 anos saia, que é para se substituir por um regime que permita... Se o teu objetivo for este, é fácil aceitar uma coligação, não queres saber se tens 1 milhão no fim ou não, mas sabes que vamos fazer a força para substituir o regime e mudar. Mas se o teu objetivo é ainda dizer, ali há uma oportunidade, não vais na coligação, porque perdes isso. Por outro, o teu ego é tão grande que, vamos lá ser honestos, aqui estamos no meio de adultos, vamos assim dizer, né? Nós temos, apesar de tudo, em Angola, ainda existe um pouco do substrato regional, não é? Há os de Cabinda, há os do Ija, ainda existe um bocado disso, não é? Por que eu quero dizer isso? Porque às vezes também quando se faz a coligação, as pessoas dizem, mas quem vai ser o chefe? O chefe é o Sambacu. Não quero. O chefe tinha que ser Eduardo Gomes de Sá, não sei o quê. Bom, mas seja como for, estes são os tais problemas que com o tempo começam a melhorar. Portanto, eu vejo a possibilidade de termos uma coligação dessas, talvez no próximo ciclo ou daqui a mais 2 ciclos. Vejo isso, porque começa a surgir um bocado a ideia de que, isto afinal estamos a ver mal a política. A política aqui temos que ter. Esse gajo, se não sair dali, não há nada para ninguém. Não é? Mas se formos em coligação, sai o homem, as oportunidades abrem-se. Aquele país abre-se para muita gente. E depois eu não tenho que estar só na política para ficar bem. O que preciso é ter um regime que cria as leis e cria as condições que permitam cada indivíduo se ingrar. Porque eu não preciso de ser político. Eu devia poder ter um programa, um projeto de negócio bem elaborado, ir a um banco
ter o financiamento e fazer a minha vida. Mas hoje, se eu faço isso, vão começar a ver qual é o último nome que está ali. Quem é o dono disso? É o Moicano. Cuidado. Isso aí. Portanto, são essas as razões que, do meu ponto de vista, não nos permitem ainda ter essas coligações. Mas eu começo a ver que vai ser possível. Primeiro, porque essa ideia da nação começa a ganhar mais espaço hoje, não é? E segundo, porque as pessoas começam a compreender que, no fundo, a boa política é uma política que substitui o MPLA. Depois disso, há aberturas para as pessoas. E digo isso, já que estamos aqui também, uma das coisas, só para sustentar o meu argumento, é quando você vê, não que seja necessariamente positivo para nós, mas quando você vê um filho do Mendes de Carvalho ir numa coligação que ele dirigida por um Abel, começo a ver que as mentalidades estão a se realinhar, não é? Portanto, é tudo isso que me faz crer que daqui a mais algum tempo essas coligações vão sair. Obrigado. Bom, última pergunta. Não sei, desculpa. Bom, nós vimos que a oposição tem muitas barreiras em matéria da comunicação em Angola. E você não tem potencialidade de fazer passar mensagem na proximidade com o povo. Às vezes que o povo já tem aquele que se chama fobia de angoisse em relação daquele que eles viveram no tempo da guerra. Então, como você podia ultrapassar essa situação da comunicação de forma que nós estamos a ir nas eleições? Quais são outros mecanismos que você pode utilizar? Obrigado. Okay. De facto, é o que dissemos, né? Eles compraram a imprensa e está difícil. Ao nível da Luanda, pelo menos, há os contrapesos Rádio Eclésias e Despertar, né? Que, honestamente, criaram um espaço. Há muita gente até que já nem escuta mais a rádio, a TPA esses dias. Há muita gente que não abre mais aquilo, não escuta a Rádio Nacional. Portanto, ali não é não tão grave, né? Embora não seja suficiente, mas não é tão grave. No resto do país, a única forma que se pensou para ultrapassar isso é multiplicar os esforços individuais. Que significa, a Rádio Nacional nunca vai passar, mesmo aquela manifestação, por exemplo, a manifestação que a Anitta fez em maio, quer dizer, os números dependem de quem fala, né? Já de 10 mil, não sei o quê, mas pelo menos a BBC, que é a BBC, disse que a Anitta pôs 10 mil pessoas em Luanda, isso já... Mas na TPA, só mostraram o presidente Samakuba assim a falar. Né? E às vezes tiram um ângulo assim de frente, assim. E diz que hoje, quando se dirigia aos seus manifestantes, está ali, acabou. O resto, as imagens não saem. Agora, a este nível, tem que haver duas coisas. Primeiro é a capacidade de nós próprios fazermos imagens desses eventos, não é? E termos uma máquina, um exército, não é? De militantes, que vai quase que de porta a porta na altura própria. Por enquanto está-se a fazer em termos de as províncias, os municípios, então, os secretários provinciais e criam as suas máquinas que cobrem. Por exemplo, eu dou o exemplo do Ambo que fui ver, né? É mais ou menos a ideia no resto do país. O secretariado se subdivide, não é? Em municípios, os municípios se subdividem em blocos. Então cada bloco tem responsáveis, 2 ou 3 pessoas que têm a obrigação de ir passando quase que porta a porta para conversar com as pessoas, pelo menos identificar-se, apresentar-se e ao mesmo tempo, eu até esqueci, mas tenho pelo menos um CD, vou deixar consigo um CD daquelas manifestações, se calhar podem fazer cópias. Então, passar tudo aquilo que é evidência da atividade da UNITA, não é? Junto das pessoas. Não parece haver outra forma. Vai ter que haver essa forma até chegar então à altura da própria campanha, em que faz isso já ao nível de comícios, encontros mais alargados. Portanto, temos que ir um bocado por aí, fazer a política de base, não é? Contacto pessoal, boca a boca, porque de resto não podemos contar com a TPA nem com os outros. Agora, houve um esforço no sentido de alargar o som, alargar a emissão, não é? Da rádio, bom, tanto a Rádio Eclésia como a Despertar, os seus próprios canais fizeram esse esforço, mas o governo